Desde o seu lançamento, o Caverna do Dragão se tornou uma das séries mais icônicas de animação. Durante anos, gerações de fãs acompanharam as incríveis aventuras daquele grupo de jovens em um mundo mágico, ansiosos para descobrir se algum dia eles realmente conseguiriam retornar para casa. E aí, será que eles conseguiram? Bom, oficialmente a série nunca teve realmente um final, o que deixou muitos espectadores frustrados, né? Especialmente porque o enigmático mestre dos magos permaneceu um mistério até o fim. Foi somente através de uma dedicação de uma dupla de fãs que o lendário episódio final ganhou vida, a partir de um roteiro original. Então já se prepara aí, porque agora você vai saber como terminou Caverna do Dragão. Fala galera, eu sou o Victor. E eu sou o André. E esse é o canal do Nerd. Bom, a série Caverna do Dragão fez a sua estreia nos Estados Unidos entre 1983 e 1985, sob o título Dungeons and Dragons. No Brasil, o desenho conquistou grande sucesso nas décadas de 1990 e 2000. A trama da série animada girava em torno de um grupo de crianças que, ao entrar num brinquedo em um parque de diversão, eram transportados por um portal para uma outra realidade, o universo mágico do famoso RPG Dungeons and Dragons. A série contou com 3 temporadas emocionantes, galera, todas elas exibidas com muita audiência aqui no Brasil pra gente. No entanto, os criadores de Caverna do Dragão foram espertos o suficiente para escrever um roteiro que poderia servir como encerramento, caso a série não fosse renovada para uma 4ª temporada, né? Realmente, quis o destino que a renovação da série nunca ocorresse. Os produtores não apenas decidiram pelo cancelamento, mas também negaram aos fãs a oportunidade de presenciar o episódio final. O cúmulo, né? Mas após mais de 30 anos de espera, esse tão aguardado episódio final foi realmente produzido, galera. Até que enfim. Surpreendendo e encantando os fãs que aguardaram tanto tempo por seu desfecho, né? Mas antes de revelar pra você o final tão aguardado dessa série, que tal comentar aqui embaixo se você já assistiu ou conhece o roteiro original do último episódio da série? E depois conta pra gente também se o final foi o que você realmente esperava ou se podia ter sido um pouquinho melhor em alguma coisa, em algum aspecto. Claro. Então tá bom. Falando sério agora, se vocês vieram aqui com a expectativa de que o episódio final de Caverna do Dragão fosse algo sombrio, é hora de esclarecer essa confusão, tá? Isso não passa de uma lenda sem base alguma. E de acordo com esse boato, as crianças teriam descoberto que nunca poderiam retornar para casa de verdade. Por quê? A montanha russa em que elas estavam, ela teria caído, causando a morte de todo mundo ali, deixando eles presos no mundo mágico, hein? O roteirista original, Michael Reeves, responsável pelo verdadeiro desfecho da história, ficou sabendo desse mito e ficou muito pistola. Em 2000, ele decidiu esclarecer a situação e disponibilizou o roteiro completo na internet. O episódio é intitulado como Wrecking. Em uma entrevista, Reeves explicou que antes de finalizar o rascunho do último episódio, recebeu a notícia de que a série havia sido cancelada. Somente em 2006, esse roteiro foi oficialmente adaptado na forma de um audiobook e lançado como parte de um conjunto de DVDs de Caverna do Dragão. Desde então, muita gente adaptou o roteiro de diversas maneiras, hein? Incluindo a criação de uma HQ brasileira baseada nessa história. Muito legal, galera. Que demais! Mas em 2016, o impossível aconteceu. 2 caras, Ryan Neat e Marshall Hubert, produziram um episódio final animado que era perfeitamente igual à série original, galera. Apesar de não terem experiência nenhuma em desenho, hein? Então, como eles conseguiram fazer isso sem saber desenhar? Boa pergunta. Bom, os caras fizeram recortes de várias partes dos outros episódios, recortaram cenas e tudo mais, e depois juntaram tudo conforme o último roteiro, incluindo sons, diálogos, animações e as poses, né? E essa dupla dedicou 4 anos e 4 meses desse projeto, e o resultado é incrível. Sério, é praticamente impossível de distinguir o episódio criado pelos fãs e um legítimo dos anos 80, né? Verdade. Mas então, o capítulo final de Caverna do Dragão, uma revelação surpreendente vem à tona. O vilão Vingador, na verdade, era filho do Mestre dos Magos. Foi nesse momento que o grupo percebeu que sua missão não era derrotar o Vingador, como eles haviam pensado durante toda a jornada, mas sim redimir o vilão. Hank, o líder do grupo, expressou isso de maneira clara no episódio, gente, afirmando que a missão deles era, na verdade, reunir pai e filho. Com essa missão cumprida, os protagonistas finalmente conseguiriam a liberdade para retornar ao seu próprio mundo. Mas pra quem já acompanhava a série de perto, essa revelação nem foi tão surpreendente assim, né? Afinal, as pistas elas estavam sempre presentes na série desde o início, né, galera? A própria animação lançou indícios de que o Vingador não era exatamente um vilão implacável que parecia ser, e que o Mestre dos Magos, ele tinha uma ligação especial com ele ali, né? Uma dessas pistas pode ser encontrada no episódio Portal do Amanhecer, no qual é revelado que o Vingador serviu a um mestre sombrio e sem nome que o corrompeu, transformando ele meio que nesse mago do mal que ele era.
Além disso, o episódio A Cidadela da Sombra foi também revelado que o Vingador tinha uma irmã chamada Carena, que também foi corrompida pelas forças do mal, galera. Mas os protagonistas, eles conseguiram libertar ela do feitiço que tinha transformado ela em uma figura maligna. Outro exemplo de que essa revelação já tinha sido indicada antes foi o famoso episódio O Cemitério dos Dragões, que é um dos mais emblemáticos da série. Nesse episódio, os jovens heróis derrotam o Vingador quase que pra valer mesmo. Mas houve um momento revelador que o próprio Mestre dos Magos se refere ao Vingador como meu filho, né? Aí o cara entregou o jogo, né, galera? Bom, toda essa revelação ajuda a gente a entender por que o Mestre dos Magos ele tinha tanta confiança nos protagonistas, pô. Parece que ele via essas crianças como uma força de pureza que poderia trazer o seu filho de volta ao caminho certo, né? Quem que não quer ver o seu filho no caminho certo? Bom, por isso ele confiou então a missão a esses jovens aventureiros. Mas então, como exatamente é o final de Caverna do Dragão? Continua com a gente que a gente vai te contar tudo agora, tá? Mas antes, comenta aí se você já tinha percebido que o Vingador era filho do Mestre dos Magos ou se isso também pegou você de surpresa agora. E bom, galera, o último episódio dessa animação reserva algo verdadeiramente incrível pra gente. Bom, Reeves fez ele de maneira que se encaixasse perfeitamente em duas situações diferentes, tá? A primeira é que serviria como encerramento caso o programa fosse cancelado, mas também abriria as portas para uma nova dimensão na história e nos personagens, caso uma nova temporada fosse produzida aí, né? A trama começa com um encontro entre o Mestre dos Magos e o Vingador, durante o qual o Vingador diz ao Mestre dos Magos que os meninos estão fadados ao fracasso, insinuando que a sua bravura só existe graças às intervenções do Mestre dos Magos. Seus pupilos estão condenados à falha. São bravos apenas porque sabem que você os apoia. Mas com uma fé enorme no potencial do grupo, o Mestre dos Magos afirma que até mesmo o próprio Vingador sabe que eles podem superar qualquer desafio dentro daquele reino. O Vingador, ainda insatisfeito, propõe então um teste ao Mestre dos Magos, que prontamente aceita. Muito bem. Talvez você então não se oponha a um teste da coragem deles. Se o grupo tiver sucesso, encontrarão a chave que os levaria de volta para casa. Caso contrário, perderão suas armas mágicas e possivelmente suas vidas. Nossa. Daí a cena então muda, enquanto Hank, Bob, Diana, Sheila, Presto e Eric lutam desesperadamente para estar escapando de um dragão de 5 cabeças. Eles são surpreendidos por mais uma aparição súbita então do Mestre dos Magos ali. Os garotos, desesperados por uma saída naquela situação angustiante, recorrem ao Mestre dos Magos em busca de ajuda, mas ele recusa, insistindo que eles devem encontrar uma solução por conta própria. Vocês entraram nessa sozinhos, jovens amigos. Agora saiam dessas sozinhos. Você é maluco, é? E por sorte, galera, o grupo consegue então derrotar o dragão e eles começam a questionar a decisão do mestre em os rejeitar. Bom, o dilema da liderança do grupo entre Hank e Eric, bem como a lealdade ao mestre, começa a ser profundamente questionado a partir daí, hein? Eric chega ao ponto de suspeitar que o mestre possa ser mais um dos guardiões do reino que mantém eles prisioneiros. Pensamos que ele fosse nosso amigo, mas no fim das contas ele não passa de outro guarda. A situação fica ainda mais confusa para eles quando o Vingador aparece do nada, lançando dúvidas sobre a integridade do Mestre dos Magos e oferecendo uma possível libertação que tanto eles esperavam, né, galera? O Vingador propõe ao grupo que sigam até a fronteira sul do reino, onde eles vão encontrar uma chave dentro de uma tumba vazia. Uma tumba vazia. Dentro dele há uma chave, a qual vocês devem jogar no abismo. Eles devem lançar essa chave no abismo para conseguir voltar para casa. Se me ajudarem, eu lhes concederei o seu maior desejo. Eu lhes mandarei de volta ao seu mundo. Mas o líder, Hank, recusa a oferta e ataca o Vingador, que desaparece de vista. Esqueça, Vingador! Outros integrantes do grupo aqui em questão, eles têm uma perspectiva diferente e consideram essa proposta do Vingador como sendo a sua última oportunidade ali, hein? Presto, Eric e Sheila dizem que apesar da crueldade do Vingador, ele costuma cumprir com suas promessas. E o que eles desejam, acima de tudo, é escapar daquele lugar, independente dos meios. Aí, galera, eles chegam então num impasse. A escolha se resumia em seguir a proposta do Vingador na esperança de que ele pudesse apontar o caminho ali deles de volta pra casa ou manter a fé no Mestre dos Magos. O que você escolheria? Você ia pelo caminho do Vingador ou você ia pelo caminho do Mestre dos Magos? Sei lá, mano, não sei o que é isso não, mano. Bom, o que eu sei é que Hank, Diana e Bob escolhem por tentar alcançar a primeira fronteira sul do reino, antes do Eric, Sheila e Presto. Mas aí então, galera, conflitos entre os dois grupos começam a surgir ao longo do caminho, elevando ali a tensão entre eles a cada momento. Enquanto observava de longe, o Vingador comentou com o Mestre dos Magos que os garotos estavam prestes a comprometer sua aposta. Mas o Mestre dos Magos mantém a crença de que a coragem de enfrentar os perigos juntos supera o desejo desesperado deles de retornar para casa a qualquer custo, galera. Por conta das brigas, os garotos chegam separadamente ao cenotáfio, localizado ao sul da fronteira do reino, onde a tumba com a chave mencionada pelo
pelo Vingador se encontra. A camaradagem momentânea no reencontro logo desaparece, tá? Pois a metade do grupo duvida que o Vingador cumprirá com a sua promessa, enquanto a outra metade acredita que eles não devem desperdiçar a oportunidade de retornar pra casa ali. Mesmo diante das ameaças de Hank, Eric solicita que Presto utilize seu chapéu para destruir a entrada de Pedra do Cenotafo, sem sequer imaginar o que os aguarda no interior. Juntos, eles enfrentam mais um monstro então, enquanto o Mestre dos Magos, acompanhado do Vingador, os observa do topo do Cenotáfio, onde a tumba contendo a chave está localizada. Após derrotar a criatura, a saída é bloqueada por pedras, deixando apenas uma opção a ser seguida: subir as escadas que vão até a tumba. O Vingador e o Mestre dos Magos desaparecem assim que os garotos alcançam o local. E ao abrirem a tumba, eles de fato encontram uma chave. Não sem antes Hank perceber que a tumba possuía uma fechadura perfeita para aquela chave. Eric, segurando a chave, se apressa para lançá-lo no abismo, conforme as instruções iniciais do Vingador. Mas Hank impede ele, fazendo uma revelação muito importante. Todos eles são prisioneiros daquele reino, inclusive o Vingador. Mas antes que ele tivesse a oportunidade de explicar o que isso implica, o monstro que tinha atacado eles lá na entrada retorna. O golpe poderoso dado pelo Bob com o seu Takap, aquele bastão mágico, é tão impactante que acaba fazendo Hank perder o equilíbrio e cair no abismo sem fim. Enquanto eles vão sendo encurralados pelo monstro, o Vingador surge novamente e ordena que Eric jogue a chave no abismo. Porém, Eric decide confiar no que Hank tinha dito e assume um risco que pode afetar a vida de todos e insere a chave na fechadura embutida na tumba. De forma totalmente inesperada, o encanto que aprisionava todas as criaturas daquele reino é quebrado então. Hank é salvo por Diana e o grande momento da reviravolta acontece quando é revelado que o Vingador, na verdade, é o filho do Mestre dos Magos. Apresentando uma aparência completamente diferente da do Vingador, com características mais humanas, o filho do Mestre dos Magos explica que milênios atrás escolheu seguir o caminho do Mestre do Mal. E com receio do poder desse Mestre do Mal, Vingador aprisionou ele no Cenotáfio, junto com tudo que o Mestre dos Magos tinha dado para ele. Quando Eric confiou em Hank e inseriu a chave na tumba, ele libertou todos aqueles que estavam presos no reino. E em sinal de gratidão, o Mestre dos Magos oferece ao Hank, Eric, Diana, Sheila, Bob e Presto a escolha de retornar para casa ou permanecer naquele reino, onde eles enfrentariam inúmeras ameaças. Estão livres para retornar agora, se quiserem, ou podem permanecer aqui no reino. A escolha, crianças, é de vocês. Então galera, na verdade o roteiro original não dá uma certeza absoluta pra gente se os personagens voltaram ou não pra casa. Mas pelo menos depois disso tudo, não tem mais nada que prende eles naquele reino. E talvez a razão pra manter esse desfecho em aberto é porque nos anos 1980, quando os desenhos animados eram muito lucrativos por conta das vendas dos produtos relacionados a eles, Dungeons & Dragons era um jogo de RPG muito comercializado na época. E a animação servia como uma ferramenta de marketing para impulsionar as vendas dos tabuleiros e dos outros produtos relacionados. Naquela época, tudo o que surgia tinha a intenção de durar por muito tempo, e cada novo produto vinha acompanhado de bonecos, álbuns de figurinhas, animações, cadernos e muito mais. Com isso, mantendo o final em aberto, os criadores eles garantiram uma maior flexibilidade para reprisar os episódios, o que é bem diferente da maioria das animações, onde as tramas de um episódio normalmente influencia a continuidade do próximo, né? Por isso, Caverna do Dragão pode ter tido um final que não foi explosivo e que não respondeu todas as perguntas. Mas como a gente disse, esse foi o final de acordo com o roteiro original escrito por Reeves, e o final também da HQ que seguiu o roteiro original. Mas no episódio feito pelos fãs, o final é um pouco diferente. No episódio final feito pelos fãs, após o grupo quebrar o feitiço sobre o reino, eles libertam o Vingador. O Mestre dos Magos abre o portal para que eles possam então voltar para casa se eles quiserem. Todos, com exceção de Presto, decidem voltar para casa finalmente. Presto decide ficar por querer se tornar um mago de verdade. O Bob se despede com lágrimas nos olhos de Uni, que agora vai ser cuidado por Presto. Todos dão as mãos, mas a cena não deixa claro se eles entram no portal ou não. Mas parece que sim, porque a cena final é de Presto, Uni, Vingador e Mestre dos Magos olhando pro reino todo. Comenta aí então pra gente o que você achou, se o último episódio deu um desfecho legal pra série ou se você acha que alguma outra coisa podia ter sido diferente aí, né? E mais uma vez, não se esquece de deixar aquele like marotinho aí e de se inscrever aqui no canal, beleza? Até a próxima, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis.